Bem-vindos a mais um vídeo tutorial da Mentaltech. Nesse vídeo apresentarei a vocês as principais diferenças entre os renderizadores presentes no 3D Studio Max: o Scanline, o Mentalray, o Quicksilver e o iRay. Bom, para início usarei um modelo de uma lapiseira. Já abrirei aqui no Max. Essa lapiseira ela é modelada com primitivas básicas do Max e ela é modelada logo na primeira aula de Fundamentos de 3D, presente no curso da Mentaltech da Unitec. Estou utilizando o 3D Studio Max versão 2012, que possui integrado nele esses 4 renderizadores que iremos analisar. Esse modelo é um modelo simples de lapiseira, não possui nada na cena. Vou inserir um plane como chão, já inserir também uma cor branca, aumentar o seu tamanho e renderizar. Quando se renderiza, não há efeito nenhum, não há iluminação na cena e não há nada em especial, somente o plane e o modelo, tanto que não foi gerado sombra nem nenhum recurso especial. Bom, quando se renderiza, o Max usa como padrão o processador de imagens Scanline, presente desde as primeiras versões. É um render padrão, processador de imagem padrão. Muitos comentam que o Scanline já não serve para nada e não é mais utilizado no Max. Bom, eu discordo. Eu considero o Scanline um ótimo renderizador. Depende muito do que você quer e dos recursos que você possui. O Scanline, como você pode notar, renderiza a cena muito rápido. Essa cena foi renderizada em menos de 1 segundo. À medida que você vai acrescentando mais recursos, como lâmpadas, como luzes, vou acrescentar uma luz aqui, habilitar a sombra, deixá-la como Shadow Map mesmo e posicioná-la de uma maneira melhor. O render ficará, logicamente, mais demorado. Demorará mais para ser renderizada a cena. Mas mesmo assim, menos de 1 segundo. Então o Scanline é um ótimo renderizador se você não possui uma máquina boa, se você está aprendendo os fundamentos do Max, se você utiliza animação, se você quer gerar alguma animação, e se você não necessita de recursos especiais de iluminação presentes nos outros renderizadores. Então notem que mesmo com iluminação e com sombra, ele renderiza a cena em menos de 1 segundo. Isso para animação é muito útil, pois o tempo de animação em toda a sequência seria reduzido. Quais as desvantagens do Scanline? As vantagens é uma rápida configuração e um rápido processamento. Não exige o mínimo de conhecimento, tanto que nos cursos de fundamento que ele é abordado. Quais as desvantagens? Ele não possui os recursos profissionais de iluminação presentes, por exemplo, no Mentalray. Então, onde se muda os renderizadores, também chamados de motores de renderização ou engines? No menu Rendering, Render Setup, F10. Abre-se uma janela extensa, em que esta janela possui os recursos comuns a qualquer renderizador, como tamanho de tela de renderização, tamanho de saída. Se você vai renderizar uma sequência de quadros ou somente este quadro. Então essa janela básica são as configurações, essa aba são as configurações comuns a qualquer renderizador. Essas outras abas mudarão. O Render Elements, Ray Traced, Advanced Lighting, isso mudará com cada renderizador. Essas são as abas do Scanline. Lá em comum, então, se consegue mudar em Assign Render, que está presente lá embaixo. Então, com o segundo botão, já pulo diretamente para esta opção aqui. Então, nota-se que na produção, ao clicar aqui em Choose Render, eu possuo
4 opções de renderização. Tá? A última não veremos, que é a View. É necessário um programa especial integrado ao Max. Bom, o iRender, o MentaRay, o Quicksilver e este que eu estou usando, que é o Default Scanline. Depois que eu mudar, ele passará a ser integrado na lista para que eu volte a usá-lo ou não. Bom, se eu utilizar o MentaRay, notem que as abas mudam. A aba Direct Illumination, antes não presente, agora está presente para as configurações principais do MentaRay. Tá? E se eu renderizar a cena demora mais a mesma cena demora mais para ser renderizada. Antes demorava 1 segundo, menos de 1 segundo, agora demora 2 segundos. E não houve grandes mudanças na cena, na verdade houve até uma piora. Vou mostrar a vocês. Mudarei novamente o renderizador para o Scanline. Note que ele entrou na lista. Irei renderizar a cena, menos de 1 segundo. Vou clonar aqui na janela de renderização essa janela de resultados, né, do render, minimizá-la, fechar e mudar novamente para o MentaRay, onde vamos explorá-lo e renderizar a cena. Além de não renderizar em linha, como o Scanline faz, o MentaRay ele renderiza por buckets, que são essas pequenas aranhas que vão varrendo a tela inteligentemente e processando a imagem. Bom, notem a diferença dos resultados. A sombra ela é muito mais evidente no Scanline. Há um serrilhamento em que não há aqui no Scanline. Então, além de demorar mais, houve uma perda de qualidade. Mas por quê? Já que o MentaRay é o melhor renderizador, já possui recursos. Além de eu não ter utilizado uma iluminação especial para o MentaRay, há configurações a serem feitas, né? E mesmo assim o MentaRay realmente é um renderizador que demora mais o seu processamento. O tempo de processamento dele é muito lento em comparação com o Scanline. Mas, dependendo do recurso que você precisa, realmente vale a pena. Então, o que é necessário para que esta cena fique igual a outra em termos de sombra e suavidade, né? Bom, é necessário criar uma iluminação especial. A Omni que eu criei não é uma Omni especial para MentaRay. O MentaRay possui iluminações específicas, que são essas outras iluminações com MR na frente de MentaRay. Então eu teria que criar uma área Omni. Vou criar aqui próximo a esta e vou deletar esta aqui, que é a Omni normal. Posicionei na mesma posição. E agora sim, se eu renderizá-la, né, eu vou só habilitar a sombra, averiguar se a sombra está habilitada e deixar como Shadow Map, que é equivalente à outra que estava. Agora sim, se eu renderizar, né, notem que mesmo assim eu deveria fazer uma configuração de sombra. Então o MentaRay ele possui recursos adicionais que merecem, que necessitam de ajustes adicionais também. A sombra Ray Trace realmente fica muito melhor e é muito mais fácil de ser configurada no MentaRay. Então, se eu quiser um ganho de qualidade, eu terei que configurar aqui a precisão do processamento, né, que é equivalente à AGI da cena. E é sempre bom aumentar também o número de rebatimentos, porque o MentaRay ele processa por fótons, por partículas de luz no seu cálculo, o que é algo realmente muito mais preciso. Então notem que o serrilhamento já diminuiu, já houve um ganho de qualidade. Eu não estou utilizando recursos avançados do MentaRay, mas mesmo assim a cena demorou 5 segundos, 5 vezes mais do que o Scanline. Bom, e os outros renderizadores, né? Como eu comentei, o MentaRay ele não é o MentaRay ele não é um renderizador ruim. Ele só necessita de muito mais conhecimento para configurá-lo, mas possui vários recursos adicionais que valem a pena, como a AGI. A AGI dele é muito mais rápida, né, a iluminação global, suavidades na cena, sabendo se configurar,
efeitos de caustic, que a gente já viu em outro vídeo, entre vários outros. E as luzes fotométricas deles são realmente bem melhores. Bom, e os outros renderizadores? Voltar na aba Common. Existe um renderizador. Há outra vantagem do Max, que antes de passar para o próximo renderizador, que eu não posso deixar de comentar, são os materiais específicos do Mental Ray. Se utiliza o Mental Ray. Quando se clica em Standard, abre-se toda uma opção que não se tinha antes, que é essa aba Mental Ray, em que ele possui um catálogo de vários materiais prontos, como concreto, metal, espelhos, plásticos, vinil, entre vários outros pré-configurados. E realmente é uma qualidade muito grande desse material. Bem, e o próximo renderizador? O próximo renderizador é o iRay. Na verdade, o iRay ele é uma evolução do Mental Ray, tanto que ele é chamado também de Mental Ray RT. Então o iRay está presente nas versões atuais do Max, se não me engano desde a versão 2010 ou 2011. E o render dele é totalmente diferente. O Array ele foi criado para ser um renderizador com praticidade. O problema é que ele necessita de uma placa gráfica específica, que é a NVIDIA CUDA. Você pode trabalhar com uma cena em que não possuindo essa placa, porém a produção dele ou será insatisfatória ou realmente será nula. Então ele possui vários bugs, inclusive nas versões antigas. Na versão 2013 do Max ele já está bem mais... esses bugs já foram corrigidos, mas realmente é muito complicado se trabalhar com ele não se possuindo o hardware específico. Em contrapartida, ele possui uma configuração muito mais simples. Ele só possui uma aba em relação aos outros que possuem várias, e a configuração dele é só o tempo de render que você necessita. Quanto maior o render, o tempo disponível, melhor o render. O número de interações, que é uma opção a mais que você poderia configurar o render. Quanto maior o número de interações, maior a qualidade. E você pode deixar com que o render decida em tempo ilimitado quando parar, até a renderização ser completa. Você possui algumas configurações a mais abaixo, tanto de suavidade quanto aliasing, ou número de rebatimentos, mas é totalmente opcional. Somente com essas configurações do Array já se consegue obter um ótimo resultado. O Array possui toda a integração e toda a compatibilidade de materiais com o Mental Ray. Nem sempre isso acontece. Existem outros renderizadores que eu não vou comentar, como o V-Ray, por exemplo, que deve ser instalado à parte, não vem integrado com o Max, possui ótima qualidade e ótimo tempo de renderização, porém ele não possui a compatibilidade de materiais com o Mental Ray. Ele possui materiais específicos dele. Bom, só completando, notem que a cena não foi renderizada. Notem que se eu clicar em F10, ele só aparece em preto. Isso devido à falta de hardware. Eu possuo uma placa gráfica 3D aqui, só que ela não é NVIDIA CUDA. E além disso, a cena não está adaptada e possui alguns materiais aplicados. Isso gerou uma certa incompatibilidade com esta versão. Eu vou só resetar a cena e salvá-la, para gerar aqui um outro exemplo rapidamente, para você ver o tipo de processamento, caso ele não tenha algum erro, que gera o Array. E mostrar uma outra vantagem dele também. O resultado final ele é muito semelhante ao... Notem a diferença. Ele não processa em scanline, em linha, nem em buckets. Ele processa em nuvem, em que ele vai gerando pontos, e esses pontos vão sendo refinados à medida do tempo. Ele é setado em 1 minuto, então em 1 minuto ele já vai sendo renderizado. Eu vou aplicar alguns materiais do Mental Ray para você notar. O Array exige muita placa gráfica. Ele é um renderizador de GPU.
Então, se você não possui uma placa gráfica específica, como eu comentei, ou de excelente qualidade, ele realmente deixa a desejar. Vou deixar este mesmo material, né? Notem que eu já perdi no desempenho. E aqui eu colocarei um material de vidro, já da biblioteca do MentorRay ArcDesign. Deixar um vidro um pouco mais simples aqui, não um vidro físico. E notem que o array ele possui a compatibilidade dos materiais do MentorRay, ele renderiza, tá, em nuvem. Uma vantagem é que se você quiser pausar a hora que você quiser, você pode pausar a renderização e salvar a imagem da renderização. Então essa é a vantagem, você pode renderizar, deixar como limitado ali para que ele processe e saiba o momento de parar. E se você não possui tempo, você pode renderizar. Então o tempo ele é pertinente a o que você deseja, resultado que você deseja. Bem, voltamos à lapiseira então. Vou resetar esta cena e vou abrir aqui a lapiseira que eu tinha usado no início. Bom, o renderizador que faltou, esse sim, assim como o Scanline e o MentorRay, já vale mais a pena e já não é necessário uma placa gráfica específica ou tão potente, que é o Quicksilver. Bom, o Quicksilver ele também está nesta lista e ele também é um renderizador que utiliza a GPU, utiliza a placa gráfica 3D. E o render dele é muito rápido. É tão rápido quanto o Scanline. Ele faz uma média entre o Scanline e o MentorRay. Notem que o resultado é muito bom, tão bom quanto o Scanline. E ele possui algumas vantagens a mais. Ele demorou o mesmo tempo do MentorRay e obteve o mesmo recurso do Scanline. Bom, qual é a vantagem de se utilizar o Quicksilver? Além da rapidez, né, ele possui poucas configurações, poucas abas de configurações, somente esta e o Render Elements. No Render, que é a principal aba de configuração dele, ele também pode ser configurado assim como um array com tempo disponível ou por interações. Tá? Quanto maior o número de interações, mais qualidade possui a cena. Essa setagem padrão, essa configuração padrão já está excelente. Bom, aqui já se notam as vantagens. Utilizando o Max na versão 2012, é possível criar renders artísticos. Tá? Esse primeiro render realístico equivale a essa visão da viewport. Notem que se eu trocar para shaded ou para wireframe, eu obterei um render totalmente diferente. Notem que o render foi muito mais rápido, menos de um segundo. Ele mostrou somente a malha do meu objeto. Aqui em Visual Estilo, se eu trocar para Ink, ele já me obtém um render artístico de desenho feito à mão. Tá? E existem várias outras configurações. Desenho já com cor. Então você pode criar uma cena e renderizar um desenho animado, por exemplo, de forma muito fácil, utilizando esse renderizador. Antes isso só era possível no Max instalando-se plugins. Então aqui se tem uma série de desenhos artísticos, técnicos em acrílico. Esse é o técnico, Tech. Em grafite, que ele já cria um efeito em grão. Color Pencil, Pastel, né, simulando giz e várias outros renders. Notem que ele também preserva as sombras no desenho. Voltando aqui ao realístico, também há a opção de deixar as edges faces marcadas, ou seja, ele coloca o wireframe junto com o desenho. Isso é muito legal se você quer mostrar o seu processo de modelagem e após até fazer uma composição no Photoshop, fica bem interessante.
E ele possui outras configurações também, como gerar o Ambient Occlusion, vou desmarcar aqui Edge Face, controlar a qualidade das sombras, gerar o Ambient Occlusion para uma suavidade nas sombras, a iluminação indireta, que é a GI também, e reflexões. Bom, notem que aqui ele já gerou o Ambient Occlusion já com uma suavidade a mais no objeto. Quais são as desvantagens do Quicksilver? A nível de material ele já não tem uma compatibilidade tão grande, e também quanto a reflexões. Ele tem uma aba reflexões, mas ela é muito limitada. Então, se eu for aplicar aqui um material nesse chão em que possua uma reflexão, por exemplo, vou aplicar aqui o material do Mental Ray, tá? O Arc Designer já possui uma reflexão nele aqui de 0,6. Essa reflexão não será processada no Quicksilver. Olha só. Existem até configurações aqui em que eu posso forçar, mesmo com aquela aba marcada de reflexão. Aqui, né? Existem configurações de reflexão em que eu posso forçar a inclusão de objetos. No caso deste plane que eu acabei de criar, selecionando e clicando aqui para que ele entre no processamento. Mas mesmo assim, ele não é compatível com materiais de reflexão do Mental Ray, né? O Arc Design, por exemplo, o padrão. Eu posso criar uma reflexão bem suave no Quicksilver, caso eu deseje ou necessite, usando mapas padrões. O Standard mesmo possui um mapa, ou Ray Trace, ou um outro mapa, que faz a reflexão. Eu vou clicar e aplicar esse mapa, na verdade, lá na aba Maps, aqui, e no canal Reflexão, como geralmente se faz, para aplicar o Ray Trace, mas eu vou aplicar o Flat Mirror, que é um outro mapa de reflexão bem mais simples. Aplicar ao chão. Não. Apliquei o mapa errado. Agora sim. Ele gera uma reflexão tão suave que realmente não é possível vê-la. Então essa é a desvantagem do Quicksilver. Ele não possui essa compatibilidade com reflexão. Uma dificuldade muito grande de configuração desse tipo de material nele. Tem que realmente é muito complicado se obter esse resultado. Em relação às vantagens, além dos renders artísticos, há também o desfoque de câmera, o Depth of Field, também visto em outro vídeo, em que pode ser facilmente habilitado aqui e ajustado aqui sem aplicar lá no efeito e ter toda aquele processo que vimos antes. Aqueles renders artísticos também podem ser habilitados aqui na Viewport a partir da versão 2012 do Max. Só que para renderizar este efeito, temos que usar o Quicksilver, né? A Viewport pode ser usado aqui em qualquer renderizador, só que para renderizar como vemos na Viewport aqui, né, temos que usar o Quicksilver. Essa é a principal vantagem dele e a desvantagem dos materiais. Quando utilizar um renderizador, quando utilizar outro, depende muito do que você deseja, do tempo disponível, da placa gráfica, do seu hardware e dos efeitos que você necessita. Bom, e por hoje é isso. Por esse vídeo é isso. Espero que tenha ajudado vocês na escolha e nas opções e conhecer um pouco mais das opções de processamento de imagem. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos.